Se tivesse $1 milhão hoje, a gente comprava o imóvel que tem na 27 ali, que está por $1,1 milhão. A gente negociaria por 1 milhão, a gente alugaria para um inquilino tomar a National, isso já te daria 9% ao ano. A gente teria, no segundo ano aí, com o aumento de aluguel, a gente provavelmente conseguiria vender isso com o National Tenant por 1,5. Então a gente está falando de ganhar 300, $400 mil em 2 anos. A gente começou, como todo mundo acho que começa no residencial, o Renan foi corretor antes que eu, só que eu comecei o comercial antes que ele, né? Mas assim, logo no começo, acho que nos primeiros 2, 3 anos, eu já ajudei alguém a alugar uma garagem, e aí eu dei a sorte, né, de fazer um lease que a gente sabe que demora demais para fazer essas coisas. Só que foi uma coisa que eu levei o cliente, ele gostou, e era o dono do prédio que estava lá, ele assinou, e ainda no final pegou e assinou um cheque para mim. Eu falei, ô louco, eu só vou fazer comercial, e mal eu sabia que isso era... Não foi assim um planejamento, não foi nada planejado. Estudo, foi... Assim, o cliente me pediu um tipo de imóvel e eu procurei, eu não tinha todas as ferramentas que a gente tem hoje em dia. Então, chegou o ponto que eu não achava nada, eu peguei o carro, minha esposa entrou no carro comigo, eu falei, vamos achar isso aqui. E a gente saiu ali na UBT, achei um lugar, entrei, falei com o cara, vi que meio que batia as ideias. No outro dia eu levei o cliente ali, ele gostou e a gente acabou assinando ali mesmo, já saí com o cheque, eu não acreditava. E mal eu sabia que isso era completamente o fora da curva total. Pois é, porque deu sorte. Nada é rápido no comercial, né? Diferente do residencial. Bem-vindos ao TBcast. Hoje nós vamos falar sobre imóveis e mercado comercial, que é diferente do residencial. Então a gente vai falar um pouquinho de como funciona esse mercado, oportunidade de investimento, diferenças entre um e outro. E hoje eu estou aqui com 2 especialistas, grandes profissionais do mercado comercial imobiliário aqui na Flórida. Vou pedir para vocês se apresentarem, contar um pouquinho quem são vocês. É um prazer estar aqui hoje. Obrigado de todas as pessoas que poderiam ter convidar a gente. É um prazer estar aqui com você. Agora no podcast oficial. Mais legal ainda de ver tudo isso tomando forma. Bom, nós somos Renan e Cris. O Cris se apresenta também com a The List Orlando hoje, nossa marca. O nosso time. A gente se especializou nisso, já vem quase vai fazer 6 anos aí de jornada. Moradores de Orlando, 20 anos, trabalhamos no mercado há 15 anos, né, mercado imobiliário, e a gente decidiu juntos formar essa equipe aí para poder realmente se especializar e atender com qualidade o mercado comercial da Central Florida. Isso aí, eu sou o Christopher Tadei, obrigado pelo convite. Eu comecei um pouquinho antes do Renan, né? Eu trabalhei, tinha uma pessoa que me ensinou um pouco, trabalhava no time dele, e... acho que me identifiquei melhor fazendo do meu jeito as coisas, e o Renan era o parceiro perfeito para isso, e a gente se juntou para fazer a The List, e tem dado muito certo até agora, né? Vocês acham que é um erro a gente que residencial se meter no comercial? Pode dar errado? O que pode dar errado? Não. Eu acho que assim... É uma boa pergunta, eu gostei. Imagina se eu falar que estava errado, né? Eu fiz. E tomei o gosto pelo negócio fazendo, me virando. Mas também você deu um pouquinho de sorte. Sim, então, eu dei assim, sorte. Não existe um business plan que você vai escrever ali e tem sorte. Não, mas... realmente, eu dei sorte nesse caso. Eu acho que sorte é relativo, né? Você estava aberto e foi fazer. Sim. Você pegou o que você foi fazer, você sentiu o gostinho na prática. Sim, mas eu acho que tem que ser... É bom ter um mentor, é bom ter um direcionamento. Não tô falando para ninguém, vai lá, tenta fazer, mas tenta falar com alguém que tem essa experiência para estar do seu lado, porque são muitos detalhes. E como a gente falou aqui, eu dei sorte, né? Não deu nada errado. Mas hoje em dia, sabendo tudo que eu sei, faltou, assim, várias e várias partes do negócio. Quais são os setores do comercial? Porque o residencial, a gente fala o tipo do imóvel, as áreas que são diferentes, mas o comercial existem vários setores. Isso. Quais seriam eles? Então, seria o retail, que é a frente de loja, né, no caso. Tá. Aí a gente vai ter o escritório, a gente vai ter o medical,
né? Que é o... Ele tem uma específica Tem, só para medical, ele. exatamente. ok. É, o medical só para E ele. muitas vezes eles estão junto, office medical. Tá. Né? Então tem muito prédio que é office medical, esse mix use. Aí vai ter o industrial, e aí vai ter um que é um mix do industrial com meio escritório, talvez meio showroom, que aí é o flex. Então, assim, retail, office, industrial, flex, land. Então, assim, tem Terreno várias também. classificações. Tem land Tem, também. Ok, Tem verdade. hospitality. Então, assim, cada uma tem sua distinção, vamos falar. Sim. É uma né? categoria Cada pra uma tem seu um. preço por pé Pois quadrado. tem agentes comerciais que se especializam em algo, um dos setores. Tem gente que Completamente. só faz industrial, tem gente que só faz... Exato. A gente estava conversando antes, eu conheço essa pessoa que só foca ali naquela região de Ybor e ela faz os imóveis antigos e é mais É isso. retail. Então, existem várias especializações também. Hoje é muito tema, muitos detalhezinhos, né? Preço por pé quadrado, que seja, o triponete, no escritório é o Modify Gross, o Full Service. Então tem vários jeitos de chegar no preço. Dá para fazer Cada uma tipo de lista da propriedade tem um terminologia. jeito. Mas é bem legal, a gente adora fazer isso. Mas assim, só para Todo dia amarrar... diferente. Essa parte é legal, o dinamismo é bem legal. Mas para amarrar o que a gente estava falando da parte do dá para fazer, não dá para fazer, um escritório ali você não vai ter problema. Agora você vai entrar num flex industrial, num industrial ou até num retail, que é o frente de loja. Você pega um cliente que... Vamos dar um exemplo nosso agora. Tem um restaurante, os caras têm experiência. Ele precisa do know-how de alguém da cidade, como a franquia que a gente fez agora. O dono da franquia ligou pra gente por um deal que a gente fez 2 anos atrás, lembrou do Chris. E falou, olha, tem um franqueado que comprou, pagou a taxa, ele precisa de alguém local em Orlando, lembrei de vocês. Então ele precisa de alguém que entenda, não dá para errar com um restaurante de médio, grande porte. Então assim, como é que uma pessoa que não sabe vai fazer isso? Me lembrou, você falou de algo que, da perspectiva agora do inquilino, tá? A gente tem a maior dificuldade de explicar porque o brasileiro vem com a experiência dele do Brasil. E normalmente um brasileiro que vem para cá e vai investir, vai abrir um negócio, é uma pessoa que tem alguma renda significativa, não é uma pessoa que não tem absolutamente nada ou zero de experiência. Sim. Então ela já vem com aquele contexto já do que ela viveu no Brasil. E aqui a gente fala de Tampa, que é o que eu conheço. Orlando pode ser completamente diferente. Mas aqui às vezes você está passando numa região e quase não tem nada para alugar e de repente tem um imóvel ali que tá para alugar, mas faz muito tempo que ele tá para alugar. Aí a pessoa vai lá e fala, esse daí tá tanto tempo que vai ser tranquilo de eu alugar, vai ser rápido e ainda vou negociar. A gente adora essa. Falou, olha, ele pode não ter sido alugado por um motivo pelo qual é super comum. O americano aqui, se ele não acredita no teu negócio, se ele não vai com a tua cara, ou se ele acha que você não tem experiência... Ele não vai alugar por alugar, ele prefere deixar ele fechado, parado. E isso as pessoas não entendem. Eles dizem, não, mas não é possível, ele prefere deixar fechado do que alugar para mim. Vai, se o seu negócio se você era um executivo de uma empresa, uma corporação, e aí você vem aqui, agora você vai abrir uma franquia de alimentícia que você nunca teve na tua vida, ele talvez não vai nem conversar com você. A cultura do dono do prédio é saber dizer o não. Ele sabe, ele já alugou por uma infinidade de tipos de ramos diferentes. Ele já teve 1 milhão de experiências diferentes com cada tipo de negócio. Então, hoje ele tem, além de um filtro natural, que é quem que ele já tem ali naquele plaza, ele não vai pôr do mesmo tipo de ramo para não ter uma competição interna e prejudicar um dos inquilinos. Mas, fora isso, ele também sabe falar um não. Não me interessa ramo automotivo, não me interessa loja de roupa. Eu quero... serviço. Isso a gente pegou agora, né? A gente foi bater lá, tinha um espaço pequeno, a gente falou... Lá do nosso. Meu cliente que tem uma loja de roupa, artigos exclusivos e tal. O cara, não me interessa, eu quero serviço aqui dentro. E loja de roupa não é. Sim. Escreveu em letras garrafais ainda, assim. Então, volta-se que saber falar o não, né? E o commercial roda muito nos bastidores. É isso que o brasileiro não entende. Ele acha que é muito, sabe, uma coisa de... Pô, é negócio, né? Como que não quer fazer negócio? Não, é muito no bastidor. Essas coisas acontecem, muitos Tem negócios muita fora do mercado. politicagem. Não só isso também. No Quem que é o dono do comercial. prédio? A gente tem que saber primeiro isso. A maioria das vezes são os REITs grandes, Sim. né? Que tem... Como que eles decidem isso? É 1 ou 2 vezes por mês no board meeting.
Então, ou seja, por que a gente fica esperando a resposta? Porque eles têm que se encontrar, analisar a proposta, a gente tem que deixar tudo pronto na mão deles, porque essas reuniões não acontecem tão frequentemente. Mas tem isso também, e é difícil até a gente explicar todos os cenários para os clientes. É difícil, né? Porque eles todo dia, e aí? Pois é, esse é um Responderam? outro aspecto do comercial que a gente escuta e a gente tenta explicar, mas dessa perspectiva, agora você até me deu mais clareza do porquê. Sexta-feira, depois das 4 da tarde, você não consegue falar com alguém no telefone Essa a gente tem que rir, trabalha porque- com comercial. E os Yes. clientes ficam assim, mas eu vou abrir uma negócio, eu tenho dinheiro, eu quero alugar, ninguém quer trabalhar assim. Isso é uma questão muito, assim, cultural aqui, que eu já falo, não, o agente comercial, realmente, ele não atende na hora ou demora para atender, depois de sexta-feira, só na segunda, sei lá quando. Mas eu acho que é por causa de todas essas nuances, não é porque a pessoa é preguiçosa ou porque ela é uma má profissional, é só Não. porque é... A indústria acho que é assim, mercado né? é Todo assim. mundo é É, assim, não tem uma pessoa que é é, diferente, né? é. E eu falo, você quer ver a propriedade no sábado? Até te mostro, mas a gente não vai entrar. A primeira barreira cultural do nosso cliente brasileiro é essa, ele não entende, aí você vai explicar. Ele não vai nem... Você não chega no estágio Ele de vai te ver a qualificar propriedade. antes, Você não né? chega ali se você não... Ele não viu o conceito. Quais todos os não, as barreiras dos nãos. Ele já viu que o seu uso é permitido? Você tem o financeiro para aquilo? Tá bem organizado, preparado? Agora eu vou lá te mostrar. Não vai, do contrário, não tem porquê. Não existe um porquê eu estar lá com você, entendeu? Aí nosso cliente chega, não, eu adorei aquele restaurante ali, vamos ver ali no International Drive, e aí a gente... Não, tudo bem, um restaurante de 13 mil pés quadrados, é tipo É um bom exemplo. 450 mil dólares por ano de aluguel. A gente fala, tudo bem, a gente vai te mostrar, mas para a gente mostrar isso, a gente precisa mostrar o seu uso, o seu business plan, um dinheiro na conta, senão eles não vão se movimentar para fazer um tour de mostrar um restaurante de 1.300 metros quadrados ou 13 mil square feet à toa. Só pra você entendeu? ver, né? Eles querem ter Não, isso daí certeza foi que o lindo. cliente está pronto. Mas voltando no que você falou, culturalmente é isso. A gente ainda consegue vender um pouco do nosso peixe, porque a gente está no ramo, a gente tem muito relacionamento estabelecido. E isso é um facilitador tremendo. Então, se você vai trabalhar com uma empresa de commercial real estate, esse é o maior facilitador. Você tem contatos, o cara vai até te atender. Como a gente faz muita recorrência de negócio com esses corretores, eles atendem às vezes 5 da tarde. Pois é, isso faz Mas na muita sexta, depois das diferença. 4, ele não vai atender mais. Entendeu? Não vai atender Essa mais. rede, porque as pessoas acabam se tornando ali especialistas naquela região e tem lugar que é difícil até de você entrar e você tem que passar por esse corretor. E se ele nunca Sim. ouviu falar o teu nome, se você não é conhecido, ele não vai nem atender o telefone Não mesmo. atende. Então, Exato. essa parte de criar esses relacionamentos é essencial e leva tempo também, né? Nossa, É. sem E aí dúvida. outra coisa, né? Por que ninguém atende o telefone, não responde aquele e-mail que todo mundo manda? Porque assim, quando você vai mandar um e-mail para um broker desse, você não vai mandar oi, eu quero alugar o espaço. Não, você vai mandar oi, eu represento esse cliente, tá aqui o que ele faz. Eu queria saber se esse uso é aprovado no seu prédio. Tem alguma exclusividade bloqueando? Qual é o preço que o dono do prédio quer? Quanto tempo de Você já sabe as relacionamento ele perguntas que quer? você tem que fazer Né? Já ali. manda a apresentação Sabe do a cabeça cliente. dele, qual que é a língua que esses caras falam, Então, entendeu? assim, o que a gente faz é encher o olho do broker, falando, nossa, esse é o cliente que eu quero trazer para o meu landlord, entendeu? E mesmo que ali não caiba, se a gente encher o olho dele, ele vai falar, pô, mas eu tenho outro prédio ali que vai vir, a gente acha a solução antes mesmo de começar a procurar. O ramo americano, ele é assim, ele é tradicionalzão, ele não tem aquela marketing agressivo, um design de loja, sabe? Super, como é que fala? Instagramável hoje, não se come com os olhos, eles são muito tradicionais. Eu falei, e esse ponto, ele é um money-making space, assim, os caras, o faturamento deles ali é muito bom, do jeito que tá, entendeu? Isso é uma coisa interessante, porque aqui, essa avenida aqui onde nós estamos é a Del Mabry, a principal avenida de Tampa, é onde a gente tem acesso para o aeroporto, Raymond James Stadium, você chega até a base aérea militar, tem a Tampa Bay Key Real Estate. Escolheu bem, hein, Corina? Agora o New York Yankees Stadium, onde eles vão construir o estádio do Rays. Enfim, essa é a avenida mais importante de Tampa. Só que ela foi construída e nasceu, e muita coisa está aqui desde as décadas de 70, 80, que aí você vê ali as aberrações arquitetônicas. O pessoal não tem umas coisas que foram feitas de muito mau gosto. E estão ali, e assim, acho que tem essa diferença de você ver a fachada meio caidinha,
existe essa diferença, assim, isso é feio mesmo, da Sim. perspectiva do brasileiro, quando você pensa em comparação de valores, que não faz sentido para o brasileiro, né? O que é o Triple Net, para quem... A sigla é o 3Ns, né? Um triplo N. Aí o pessoal sempre pergunta, por que fala Triple Net? Porque net, quando você fala net earnings, é o que você recebe líquido, né? Então, a receita do aluguel líquida. E é líquida 3 vezes, porque você, na verdade, não tem despesa nenhuma. Todas as despesas ficam em cargo do inquilino. Então, você vai receber o aluguel, o IPTU é pago por ele, a manutenção do prédio é pago por ele, o seguro é pago por ele. Então, essas 3 categorias ele recebe líquido. Basicamente assim, se a gente vai comprar um triple net para o cliente, a gente vai analisar e tudo mais, mas a gente está comprando um terreno com contrato de aluguel. O prédio vai ser de quem está comprando o terreno quando o inquilino sair. Até lá ele vai operar. Nesse meio tempo, se quebrar alguma coisa, não vai ligar para o dono. Chegou o IPTU, eles pagam. Chegou o seguro, eles pagam. Então, assim, a única responsabilidade do dono é receber o cheque todo mês. E aí a gente estrutura um triple net onde ele é corporate guarantee, ou seja, nunca vai dar problema. Entre aspas, né? Porque tem que realmente fazer diligência para tudo. Né? Como tudo. Né? Então, assim, a gente tem que realmente analisar e ver o que fica legal. Mas um exemplo bom, a gente tem uma True Live, né? Aquela dispensaria aqui na Flórida. Tem uma em Cocoa Beach agora que é 1,5 milhões de dólares. Está dando 7,5% ao ano. Todo ano aumenta 3% a renda limpa. Do jeito que está agora, está dando 115 mil dólares por ano. Ano que vem, mais 3%. Tem 9 anos de contrato, 0 responsabilidade para o dono do prédio. Qualquer coisa acontecer, a True Live vai resolver. Acabaram de reformar o prédio inteiro. 9 anos, mais 2 opções de 5. Ou seja, 19 anos se eles ficarem ali no prédio. E é um prédio sozinho, não tem nenhum outro inquilino. Né? É quase um acre de terra. Do lado de Home Depot, Lowe's, tudo isso em Cocoa Beach. Então, assim... O mais importante, acho que... É uma tranquilidade, né? Agora, o problema desse é que não pode ser financiado, porque federalmente isso aí é legal. Então, é um dos poucos que a gente viu que não consegue financiamento por enquanto. Mas o mais importante da pergunta que você fez, por exemplo, para quem nunca ouviu falar, é quem que é o cliente que busca isso? Então, é uma pessoa que quer diversificação de portfólio, receita passiva. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos é muito comum você ver médico, cirurgião buscar esse tipo de coisa. Por quê? Porque esse cara realmente ganha muito dinheiro. Só que ele não tem tempo de nada. Ele trabalha 24/7. E ele não quer ser um landlord hands-on. Ele quer ter a tranquilidade de não ter que se preocupar com nada. Então, eles começam a migrar dinheiro para isso. Para, eventualmente, ele não precisar estar no plantão 24/7. Entendeu? Ele tem dinheiro trabalhando para ele. Isso. A gente está com uma família agora, né? O pai já está num estágio, quer deixar já, como é que fala? Aposentadoria, um investimento criar patrimônio. Filhos, exatamente. Acho que o Como mercado public, evoluiu, né? Porque fazia casa aqui, fazia o business aqui. Mas, pô, se a gente pôr junto, acho que não fica mais fácil, a gente maximiza o negócio. Exatamente. Aqui em Tampa a gente tem 3 grandes projetos que estão dentro desse conceito. Water Street, que muita gente conhece, ali o prédio de escritórios que eles construíram foi o primeiro desde 1980 a ser construído em Tampa. Uau. Então, vocês imaginam, os prédios de 1980, quais são os amenities ali, o que você tem? Como que está a estrutura desses prédios hoje para atender os inquilinos novos que estão chegando? Então, eles ocuparam o prédio, assim, muito rápido, num valor do metro quadrado nunca visto em Tampa, por causa disso, porque não tinha... Sim, não tem competição. Esse é o Water Street. Agora eles estão construindo o Gasworks, não sei se vocês já ouviram falar, que é o de Ybor City. Fica do lado de Water Street, mas Ybor City é uma cidade protegida pela Unesco, antiga, e ela tem as fachadas de 1890, então eles vão manter esse ambiente, a arquitetura da época, mas estão construindo um mega mixed use. Eles são 50 acres, o Water Street são 40, um do lado do outro. E tem o Midtown, que aí você me falou do Costco e me lembrou muito isso, porque eles construíram o Whole Foods anexado a um prédio de apartamentos. Então, hoje você consegue descer do 2º andar e ir direto para o supermercado. E esse complexo de apartamento tem uma ponte ligada a um hotel, e aí embaixo é só restaurante e tal. Então, é bem esse conceito de mixed use de hoje. Agora, daqui 20 anos, talvez isso daí já esteja obsoleto, né? Quais as características dos contratos de aluguel, tanto da perspectiva de quem vai comprar um imóvel para alugar para o inquilino, como do inquilino que vai procurar um imóvel comercial?
Pergunta. Bom, o número de páginas. Existe um contrato padrão? Não, existe assim... A estrutura dele, né? Tem... A estrutura, vamos dizer. Eu acho que o contrato que todo mundo usa é uma evolução de várias coisas que foram dando erradas e foram colocadas para proteger da melhor forma. Ali, sim, Exato. Sim. Mas normalmente os contratos são escritos pelo advogado do dono do prédio. Tá. Né? Então a gente usa o LOI, que é a carta de intenção, para que a gente negocie os termos. E aí, quando a gente chega num consenso, o dono do prédio manda essa carta pro advogado dele escrever esse contrato. Uma semana depois, a gente recebe o contrato. E aí a gente recomenda que o advogado do nosso cliente, né, um possível inquilino, no caso de alugar, revise esse contrato. E a gente fala, tem um custo aí de $1.000 a $3.500 de revisão. É interessante sempre pontuar que a gente não vai conseguir mudar tudo. A gente só tem que entender que o contrato foi escrito totalmente unilateralmente pelo advogado do dono do prédio. Sim. Então, a gente passar pelo olho de um advogado que entende isso e poder ver o que realmente importa e o que pode proteger o cliente. Então, assim, tem casos que uma revisãozinha já vai tudo certo, tem casos que um advogado começa a falar com o advogado do outro e às vezes demora um pouquinho, né? Cada vez que vai para o outro lado é uma semana, como eu falei. E chegando no consenso geral a gente assina, tá? Mas o contrato é bem complexo. Quais são, assim, as habilidades que eu imagino que vocês tenham ou que vocês acreditam que um corretor ou alguém que queira trabalhar com isso tem que ter? Tem que gostar de número, tem que saber, tem que ser bom de golfe. Tem que ser bom de golfe. Não tem que tem que ser paciente, tem que ser bom negociador. É muita paciência. Muita persistência. Paciência. Acho que acho que talvez a mais importante seja a paciência, porque demora muito para vir as coisas, né? Sim, só um parênteses, pra gente também, a gente é de São Paulo, tá acostumado com esse ritmo de go. Até a gente cansa às vezes, fala, podia, né? Eu falo pra ele, cara, bem que podia, era tão simples, só devolver, mas a gente não sabe todo o outro lado das camadas do corporativo que o cara tem que vencer para pegar a resposta daquela pergunta. Mas o nosso ritmo é acelerado, então realmente tem que ter paciência para dedéu. Acho que muita paciência. Mas acho que você tem que conhecer muita gente, você tem que desenrolar muito bem as coisas. Tem que desenvolver relacionamento. Comercial não é para um cara que fica só sentado no escritório, você tem que pôr a cara lá e ser conhecido no ramo. O que é uma coisa bacana, tá, para investir? O que o pessoal busca? Isso a gente recebe a primeira pergunta, o que é bom de investir? Eu com crise, eu costumo a gente quebrar em umas 3 categorias. Então, assim, a primeira, como você não é daqui, você precisa aprender. Então, para fazer uma coisa mais rápida e segura, compra uma propriedade comercial que já tem um contrato de aluguel e vai te gerar renda passiva. Isso daí abre caminho. Isso daí, já a partir de agora, você tem receita, uma renda nos Estados Unidos, você consegue ir no banco ter uma conversa para pedir dinheiro para expandir, comprar mais, porque agora você tem colateral. Criar o histórico. Exato. É diferente, né? Se você tem condição e compra um triple-net, por exemplo, quando você está vindo para cá, quando você chegar aqui, se for no banco, eles vão trazer você para a sala e aí você vai conseguir financiar o seu carro. Exato. Logo de começo. Porque todo mundo fala crédito é importante, crédito. A verdade é não é. É só se precisar de dinheiro que é importante o crédito. Mas se você tiver o dinheiro, você não precisa do crédito. Sim. Tá entendendo? Sim. Então você chega aqui, tapete vermelho praticamente. Uma renda, uma propriedade que vale dinheiro. Um contrato extenso. Então, assim, é uma chegada muito mais tranquila, né? A segunda opção, a pessoa fala, o brasileiro adora, né? Mexer com construção, sempre muito empreendedor. Fala, mas e construir não é bom? É bom. Só que é uma coisa que você precisa ter mais tempo. Não é um negócio que você vai fazer, sei lá, se a gente achar o triple net, questão de 2, 3 meses ou até menos, você faz uma compra dessa. Se a gente achar, depende do tempo que demorar para achar, mas construir. Aí precisa primeiro achar o terreno ou o prédio que você vai comprar. Aí você fala, bom, agora eu vou mudar o planejamento, que nem você falou de prefeitura, zoneamento. Aí você vai gastar um bom dinheiro para aprovar esse projeto, tem estudo de terreno, estudo de solo. Os últimos que a gente viu, teve gente que demorou 2 anos e meio para aprovar um projeto na prefeitura. Tudo bem, não era um predinho, era um mega projeto com quadra, com área de restaurante, por aí vai. Então, assim, você precisa de mais tempo, você precisa de um time, o investimento é muito maior, talvez você precise fazer com 1, 2, 3 ou 4 investidores e por aí vai. Mas, claro, mais risco, mais tempo, mais retorno você vai ter. Então, mas o ponto que eu queria chegar é o seguinte, por exemplo,
para a pessoa que quer investir, ela já sabe que ela quer investir. Sim. Pode ser que ela não esteja pronta agora, mas ela já deve entrar em contato com vocês. Isso. Porque se ela quer estar pronta daqui 2 anos, é esse monitoramento do mercado que vai fazer com que ela faça o melhor investimento daqui 2 anos. Então, ela não pode esperar estar pronta. Ela tem Sim. que ter esse planejamento. Exato. Aqui, agora que nós tivemos a definição, e agora eles estão, acho que no processo de aprovação do estádio do Race, ali, uma vez que for aprovado, aí as coisas já vão, assim, dobrando de valor. Exato. Então, Muito rápido. inclusive. antes dessas aprovações acontecerem que a gente começa a educar o cliente, falar, olha, essa área aqui fica de olho, porque estão conversando sobre o que pode acontecer aqui. E o monitoramento já- deles é muito agressivo. Eles ficam buscando, às vezes, o alvará que sai na prefeitura. Exato, saber, ó, aqui foi, não que foi aprovado, foi aplicado para o alvará, que vai talvez demorar 1 ano ou Isso, 2 anos, mas a gente isso. já sabe que a aplicação foi feita. Outro dia eu li no Orlando Business Journal, ele estava falando isso. Eles acharam um alvará que foi aplicado para subir um certo tipo de cerca que eles sabem que era o Trader Joe's que faz. Então os caras falaram, já vai sair um Trader Joe's em tal Sim, lugar, que é um mercado, para quem não sabe. E por aí vai. Então, o pessoal fica tudo ali já para poder se antecipar, entendeu? Não, acho que você consegue ter uma ideia no LoopNet. Acho que ali é muito bom. Você pode olhar Craxi, você pode olhar uns outros sites assim. Então assim, o LoopNet é a frente para o cliente, né? Então tem tudo que os corretores estão pagando para mostrar, certo? Agora, o CoStar é o LoopNet para os corretores. Os E brokers. para os Agora que é donos importante e tudo falar. mais. Quanto custa o LoopNet? Porque é isso que é a diferença. Adorei a pergunta. É porque esse é um dos motivos pelo qual eu não vou me meter no comercial. Sim. Eu pago Mas para é. ter o MLS porque os imóveis estão lá. Sim. Eu sei quanto é que custa o CoStar, por isso que eu estou perguntando. E Ótimo ponto. os residenciais não estão pagando para ter o acesso que vocês têm. Exatamente. Então eles não vão dar o melhor E no atendimento LoopNet? possível. No LoopNet, que é loopnet.com, você também vai ter essa interface que é para o público. E ali vai ter um monte de coisa que está ali, às vezes, só para... Que vai ser equivalente ao Zillow do residencial. É tipo o Zillow do residencial, só que é da mesma empresa, Sim. tá? Então eles têm um Sim. site que é frente para cliente E o e aí o nosso? CoStar que é onde a gente trabalha. Onde a gente trabalha mostra tudo. Tudo que a gente precisa ver, tudo A que está nível disponível nacional. no mercado. Não, mostra fora do país, mostra Inglaterra, Brasil. Eu abro o mapa e depois te mostro. Mas é um investimento que a gente faz Então, quanto- substancial. Não, é uma pergunta mesmo, ele quanto custa o MLS custa? por ano por mês. Tá, por mês. Por mês, basicamente. Quase tá? $600 $600 por por mês. mês. E aí, assim, Tá aí o então, diferencial. Por E que aí, que você assim, não tem acesso de informação? no MLS, você tem 10 listings, é de graça cada listing, certo? Eu pago uma taxa então, fixa ao ano. Então, Isso. no CoStar, é de graça pra gente pôr para os brokers verem. Só que se a gente quiser que o cliente final veja, cada listing custa mais $122 por mês. O negócio que é muito bom, que o ponto é bom ou que o business é bom, ele não quer que todo mundo saiba que está à venda. Porque você vai mexer com o emocional do funcionário, você vai mexer ali com a pessoa que vai comprar, já vai achar que tem algum problema, vai querer negociar. Sim, sim. Então, ele não quer que seja pública a Mas informação. para pontuar o né? lado do business, tá? É 100% confidencial. Então, quando a gente coloca um business à venda, não tem o endereço, não tem o nome do negócio. Tem apenas um aperitivo para ele ver assim, quantos funcionários, quantas horas trabalha por semana o dono, quanto que eles ganham, quanto que é o preço de venda, faturamento, aluguel. Tem bastante informação, mas não fala onde que é. Então, assim, se o cliente gostou daquele aperitivo, vamos dizer, ele assina um termo de confidencialidade onde fala que ele não pode falar com aquela informação com ninguém, a não ser o advogado, o contador e a esposa, ou o marido, que seja, né? E aí depois que ele assina isso aí, a gente libera, a gente fala tudo, né? Mas, então, o que isso protege? Não gera um caos dentro do restaurante ou do business, do estabelecimento ali, porque nenhum empregado sabe o que está vendo. E até existe também a prática de o agente que representa o proprietário só compartilhar as informações de números e do negócio depois que você assinou confidencialidade. Exato. Ele sabe que você não vai compartilhar essa informação com ele depois que ele já te qualificou como comprador, que ele Exato. vai te dar as informações. Né? Exatamente. Assinou o termo de responsabilidade, dependendo de quanto for o negócio, às vezes a gente quer até uma prova de fundos,
entendeu? Para ver se o cara tem realmente dinheiro. Se eu tivesse $1 milhão, é melhor eu comprar uma casa que eu vou fazer short-term rental ou investir no imóvel comercial? Se tivesse $1 milhão hoje, a gente comprava o imóvel que tem na 27 ali, que tá por $1.1 milhão. A gente negociaria por $1 milhão, a gente alugaria para um inquilino tomara national, isso já te daria 9% ao ano. A gente teria, no segundo ano aí, com o aumento de aluguel, a gente provavelmente conseguiria vender isso com o national tenant por 1.5. Então a gente tá falando de ganhar 300, 400 mil dólares em 2 anos. Tá. É isso que eu faria com o meu $1 milhão no momento. Né? Porque é o que a gente falou, se você está investindo no comercial, lembra, as despesas ficam com o inquilino, a gente pode melhorar, o que eles chamam nesse mercado de uma avaliação forçada. Você tem como melhorar o valor do seu prédio, com base na receita que ele está trazendo. Então, dá um exemplo clássico, você pôs o inquilino lá, vamos supor que você fez um bom trabalho e você conseguiu economizar de seguro mais uma bolada por ano. Você acabou de subir o potencial de capitalização. Então, ou seja, aquela propriedade agora vale mais dinheiro ainda no mercado. Exato. No residencial, você está à mercê do bairro. O vizinho vendeu mais caro, você pode puxar. Vendeu mais baixo, cai, você também tem que abaixar. Então, você está sempre à mercê do mercado. No comercial, você tem essa liberdade, essa flexibilidade. Eu acho que é um pouquinho mais rentável. Então, de novo, ouvir o cliente, entender o que ele quer realmente, mas se é um cliente que vem para cá 2, 3 vezes por ano, adora a Disney, pô, é perfeito para você. Você vem, escolhe as datas, deixa marcado e pelo menos a casa está dando dinheiro quando tá parada. Assim, é um bom exemplo que você falou, porque assim, na época que eu vendia esse produto também, eu pegava clientes que era só número. Não vou usar, não venho, eu quero só pôr meu dinheiro ali para ter outro tipo de receita. Talvez não seja um investimento para você, porque não vai performar de acordo. Mas aí, dependendo do dólar, do valor que você está pagando, porque o que mais importa é o valor que você está adquirindo o imóvel. Então, dependendo do condomínio, da localização. Então, sim, não estou sendo super contra de modo geral, mas eu acho que depende de pra quem está valorizar. comprando e o que ele quer com essa compra, né? Exato. O imóvel pode se manter, depois ter uma valorização do próprio bem, você vende por mais, e ainda assim, dependendo se o cliente for brasileiro, você ainda tem a conversão cambial para poder ganhar mais Muita gente ganha no câmbio também, né, nesses imóveis. A gente oferece e explica o que a gente sabe, né? Tá. Mas o que eu tento falar, assim, normalmente esses malls, o problema é a entrada e a saída que é difícil. O acesso é difícil porque, principalmente para quem está vindo do outro lado da rua. Eu sou um cara que não passa nada do lado esquerdo. Se estiver do lado direito, eu como. Se do lado esquerdo, eu não vou fazer o U-turn. Você não vai fazer o U-turn. É muito trabalho, porque o U-turn de novo fazer. Sim. Que nem os caminhões da UPS, né? Eles não fazem esquerda. Não sabia. Não, não faz. FedEx, desculpa. FedEx não faz a esquerda. Eles fazem direita. Eles fazem uma rota sempre para... Porque direita você pode fazer a direita no sinal vermelho. Para agilizar. Exato. Que interessante. Você tem razão, mas tem pontos que tem que analisar com critério. Eu falo, gente, como pode? Nada dá certo. Tem vários assim. Tem um outro aqui que, é um lugar que tem acesso, tá? Não tem que fazer U-turn nenhum. E ele tá do lado de um Starbucks e do cinema. E não vai. Tudo dá errado. Tudo dá errado. Então, aí também a gente pode pensar. Tem talvez uma o dono... macumba que aconteceu ali, sério. Nada faz sentido. Não, então, às vezes o prédio tá um pouquinho mais feio, né? Uma coisa um pouquinho mais velha. Talvez o dono não está disposto a pôr um pouquinho mais de dinheiro para ficar bonito no prédio. Falta estacionamento, você tem que ver cada um, né? E tem os mal assombrados, né? Não vou mentir. Tem os mal assombrados. Vocês fazem um estudo, porque... Tem coisa que não faz sentido e pronto. Também não dá para acertar a análise inteira, mas alguns detalhes com certeza fazem a diferença. Às vezes, assim, primeiro que você está num plaza que é extremamente caro. Se você vai pagar o preço mais caro por metro quadrado da cidade e você ainda vai sofrer, como o Cris falou, um exemplo bobo. Cara, não tá de frente para a avenida, o prédio tá de lado, então o cara que passa não te vê, ele não entra. É muito dinheiro para um ajuste que vai fazer a diferença. Bom, para finalizar, assim, qual o perfil de um brasileiro que... A gente falou um pouco já de dolarização, de quem quer diversificar, mas existe algum perfil de brasileiro? É alguém que nem precisa vir para cá, morar aqui, alguém que só queira mesmo dolarizar, alguém que pensa em migrar daqui a 5 anos, assim, eu tenho de tudo. Vocês atendem todos. Tudo. Vamos conversar. Tá. Liga pra gente, vamos marcar nossa reunião. Não dá pra colocar na caixinha, então? Não, acho que é porque, assim, é difícil, né? Porque às vezes uma pessoa que tá ouvindo vai falar, pô, então não é pra mim. Mas não, talvez é pra você.
Entendeu? Talvez vem falar com a gente tem 1 hora aí de reunião para te explicar tudo do mercado daqui. Pior das hipóteses, você vai sair mais bem informado, mesmo que não seja para fazer um negócio. E vai gostar da nossa reunião, que vai ligar pra gente no futuro quando estiver pronto. Olha, a gente tem muita demanda que tem sempre um objetivo, por mais que seja distante de morar. O TripleNet, comprar um prédio com receita de aluguel passivo, ele, por mais que a gente pegue esse cliente também, não tem interesse de morar, eu quero diversificar de alguma forma. Ou ele Nada tem vai interesse impedir. de criar alguma coisa que vai ser pro neto. Exato. Que vai estudar na faculdade Exato. lá, e aí, de repente, Então, ele isso nunca impediria? vai vir pra Não, cá. facilitaria até. Se um dia ele precisar de novo, crédito, dinheiro, emprestar dinheiro aqui, ele já tem um asset, já tem um colateral que abre caminhos para muitas outras coisas, que a gente comenta depois na reunião, mas não existe eu acho que tem assim, que momento que ele está. Bom, olha, parabéns. Obrigado. Eu sei que vocês Carolina. fazem um trabalho incrível. A gente, sempre que tem alguém que tem essa demanda, que precisa casar com o residencial, a gente passa para vocês são nossos parceiros. E desejo muito mais sucesso e que muitos brasileiros venham para cá investir com sucesso, ganhem muito dinheiro, Com contribuem para a certeza. economia americana. E que a enfim, gente possa é legal que gravar vocês fazem outros parte aqui em disso. Tampa Com também. certeza. Vai ser um prazer. Pois é, a Logo gente mais um podia caso ficar- de sucesso com o cliente. Pois é, a gente podia ficar aqui conversando o dia inteiro, Dia né? inteiro. Tem Fica mesmo, assunto fica pro mesmo. dia todo. Mas muito obrigada. Obrigado você. Obrigado E você pelo convite. Espero Prazer. falar de novo em breve com vocês. Logo mais a gente faz parte 2. Parte 2. Exatamente.